Sejam todos muito bem-vindos. Professor Sandro Marcos Godoy, Mitos do Direito. Nossa aula de Direito Ambiental continua, não é? Eu quero falar hoje sobre ação civil pública, me ater um pouquinho sobre ação civil pública, porque a ação civil pública é um dos instrumentos constitucionais e infraconstitucionais mais utilizados na defesa do meio ambiente. Ó, venha comigo. A última aula nós tratamos das formas e instrumentos existentes na defesa do meio ambiente. Então nós tratamos lá da ação popular ambiental, da ação civil pública ambiental, do mandado de segurança coletivo com intuito ambiental e do mandado de injunção coletivo com a visão ambiental. Mas eu disse a vocês, venham comigo, eu disse a vocês que a ação civil pública me parece um instrumental mais utilizado na defesa do meio ambiente, juridicamente. Não é? Então, por isso que hoje nós vamos tratar, então, especificamente da ação civil pública ambiental, e a ação civil pública ambiental, ela é regulamentada pela Lei 7347 de 1985, ok? Fiquem atentos, meus amigos, fiquem atentos, porque a Lei 7347 de 1985, ela não regulamenta somente a ação civil pública ambiental, mas o foco da nossa aula é a ação civil pública ambiental. Ela regulamenta também consumidor, patrimônio histórico, urbanístico, outras tantas coisas. Mas nós vamos especificamente tratar no âmbito da Lei 7347 de 1985, do instrumental voltado à ação civil pública ambiental, ok? Então vamos lá. A primeira questão que eu quero tratar com vocês, leiam comigo, ó, Ação Civil Pública Ambiental, Lei 7347 de 1985. O artigo 3º, ela traz uma referência, ele diz assim, ó, a ação civil pública, claro, ambiental no nosso caso, poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Isso é muito importante. Condenação em dinheiro ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A primeira cautela que você tem que ter. Uma coisa não exclui a outra. Apesar da lei dizer condenação em dinheiro ou o cumprimento, você pode entender então que a condenação em dinheiro e ou obrigação de fazer ou não fazer. Ok? Bom, em relação à condenação em dinheiro. Vamos lá. A ação civil pública pode objetivar uma indenização pelo malefício ambiental causado. Agora perceba, meus amigos, perceba. Aqui eu tenho que apurar o dano ambiental causado, o que geralmente se revela através de uma perícia. O problema é que, se o instrumento que eu tenho nas minhas mãos é uma ação civil pública ambiental para recompor um prejuízo ambiental, então o prejuízo já ocorreu. E eu pergunto a vocês, pagar pelo dano ambiental vai restituir o meio ambiente ao status quo ante? Muitas vezes não. Muitas vezes a indenização ambiental vai se verter em benefícios de formas diferentes ao patrimônio ambiental, é evidente, mas não vai conseguir reverter ao status quo o ambiente que nós tínhamos natural anteriormente. Então, se nós estamos no âmbito da reparação do dano ambiental, é porque o dano já ocorreu. Por isso que nós temos que pensar em questões de ações ambientais que tratem da prevenção e da precaução. Eu tenho que evitar o dano ambiental, porque ainda que eu me esforce para recompor o prejuízo ambiental, quase sempre eu não vou conseguir recompor o patrimônio ambiental ao status quo ante, ao que tinha o patrimônio ambiental antes. Se eu estou pedindo uma indenização em dinheiro, é porque o dano ocorreu. E por mais que eu me esforce para que aquela indenização em dinheiro recomponha o prejuízo ambiental, dificilmente eu vou ter o meu meio ambiente recomposto no status quo ante. Mas, enfim, a ação civil pública ambiental pode se verter na necessidade de uma indenização. Por isso, condenação em dinheiro. Ou, se assim você preferir, o que eu posso buscar na minha ação civil pública, não só uma condenação em dinheiro, mas numa obrigação de fazer ou não fazer. O que os italianos chamam de facere ou não facere. Agora percebam,
A obrigação de fazer ou não fazer, ela tem dois momentos. Eu posso ajuizar uma ação civil pública, nós vamos ter que falar bem disso, para evitar uma degradação ambiental, né? Ou para cessar uma degradação ambiental. E para evitar uma degradação ambiental ou cessar uma degradação ambiental, eu posso ter que exigir daquele que causa prejuízo ao meio ambiente uma obrigação consistente em fazer ou não fazer. Isso é muito importante. Eu tenho que entender que tipo de obrigação que eu quero. Por exemplo, eu tenho que exigir daquele que causa prejuízo ambiental algumas ações, algumas realizações, alguns investimentos, por exemplo, na sua linha de produção, que vão de alguma forma amenizar o risco ambiental, o dano ambiental, ou até cessar o dano ambiental. Então eu vou exigir daquele que viola o meio ambiente um fatiere, um realizar, fazer alguma coisa. Exemplo, emissão de gases. Eu quero que você mude o sistema de produção para reduzir a sua emissão de gases. Então você vai ter que fazer investimentos na sua empresa. Ou eu posso exigir daquele que causa dano ambiental ou que vai causar um dano ambiental, um não fatiere, um não realizar. Exemplo, eu tenho uma indústria prestes a lançar esgoto, né, efluentes de esgoto, diretamente num leito de rio. Isso vai causar um prejuízo ambiental enorme. O que eu faço? Eu ajuizo uma ação civil pública ambiental, objetivando como pedido um não fazer. Eu não quero que a empresa faça isso. Eu quero evitar o dano. Então eu tenho que entender que a ação civil pública ambiental pode se revelar uma indenização em dinheiro ou uma obrigação de fazer, onde o degradador tem que realizar alguma coisa, ou não fazer. O não fazer é exigir do degradador que simplesmente permaneça inerte, permaneça parado, que ele não faça, um não fatiere, que ele não realize. Ele não realizando, ele já está atingindo o meu propósito em relação à preservação ambiental. Meus amigos, agora venham comigo novamente. Eu quero tratar com vocês agora do artigo 4º. A minha posição é que o artigo 4º merece uma interpretação. O artigo 4º, ele foi, claro, estabelecido pela Lei 7347 de 1985, numa visão diferente do nosso atual Código de Processo Civil. Então, o artigo 4º diz assim, ó, poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar o dano ao patrimônio público e social, ou ao meio ambiente ou ao consumidor. Então, olha, poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins dessa lei, objetivando evitar o dano ao meio ambiente. Meus amigos, o artigo 4º da Lei 7347 de 1985, ele trata da ação cautelar. A ação cautelar é um tipo de ação que hoje está com dificuldade de encontrar o seu lugar na visão do atual Código de Processo Civil. E eu explico o motivo daqui a pouquinho, você vai entender o porquê. A ação cautelar era uma ação autônoma, que se propunha no âmbito ambiental, para que se depois propusesse uma ação principal. Então, a ação cautelar, dada a gravidade que ocorria, a iminência do dano ambiental, prejuízo ambiental, se ajuizava uma ação cautelar autônoma antes da ação principal. Essa ação cautelar poderia objetivar, por exemplo, uma ordem judicial que impedisse alguém de degradar o meio ambiente, ou que tomasse ações imediatas para que isso não se perpetuasse. Nós temos uma questão para alinhar. A ação cautelar parece que não encontra, na minha humilde posição, uma visão muito cogente na sistemática processual atual. Eu tenho uma outra forma de fazer isso. Veja, eu posso hoje, venham comigo, eu posso hoje alcançar no direito ambiental, no âmbito da ação civil pública ambiental, aquilo que a ação cautelar me dava através do que, gente? Através de uma tutela provisória. Eu posso alcançar, me parece, o objetivo da antiga ação cautelar
na ação principal, através de uma tutela provisória. E aí vocês bem sabem que na nova visão eu tenho uma tutela provisória de urgência ou uma tutela provisória de evidência. A tutela provisória de urgência se biparte em tutela provisória de urgência antecipada ou tutela provisória de urgência cautelar. Olha ela aí, cautelar, que pode ser antecedente ou incidental. É isso que eu quero explicar para vocês. Vejam, venham comigo. Eu posso hoje propor uma ação civil pública principal. Eu não preciso da cautelar. Posso propor uma ação civil pública principal. E no âmbito dessa ação civil pública principal, eu requerer aquilo que o artigo 4º me dava e o CPC me dá atualmente. Em uma única ação, eu posso requerer uma tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, ok? Antecedente ou incidente. Tutela provisória de urgência cautelar. Venham comigo. Tutela provisória de urgência cautelar. Antecedente ou incidente. Antecedente quando eu proponho a tutela de urgência cautelar já início litis, no início da ação. Tem um procedimento próprio no CPC para isso, que pode ser aplicado na ação civil pública ambiental. Ou eu posso propor um pedido de tutela provisória de urgência cautelar incidental no curso da ação. Ou seja, o que a tutela de urgência cautelar me garante? A mesma coisa que a ação cautelar do artigo 4º me garantiria. A tutela de urgência cautelar, ela não me dá o resultado final, ela visa assegurar que o resultado final da minha lide seja alcançado. Então, se eu objetivo obstar uma ação degradadora ao meio ambiente, eu posso conseguir isso através de tutela provisória de urgência cautelar, antecedente ou incidental. Ou, venham comigo, eu posso utilizar também uma outra ferramenta, a tutela provisória de urgência antecipada. Antecedente, quando é início litis, no início da ação, ou incidente, no curso da ação. Então, tanto a tutela provisória de urgência antecipada, quanto a tutela provisória de urgência cautelar, podem atingir o mesmo objetivo, no meu entender, que atingiria uma ação cautelar autônoma estabelecida no artigo 4º da Lei 7347. Então, nós podemos nos valer da ação civil pública hoje sem a necessidade de nos valer anteriormente de uma ação cautelar ambiental. Eu posso me valer de uma ação civil pública ambiental principal e dentro dela formular um pedido de tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar, antecedente ou incidente, não é? No início da ação ou no curso da ação civil pública. Qual a diferença de uma tutela de urgência antecipada para uma tutela de urgência cautelar? É que na antecipada eu quero antecipar o provimento final. Na cautelar eu quero resguardar que o meu provimento final seja atingido. Não é? Exemplo, uma tutela provisória de urgência cautelar, eu tenho uma ação de cobrança contra um determinado devedor, não é? Eu proponho a ação, mas o devedor começa a dilapidar o seu patrimônio. O que eu posso pedir para o juiz? O bloqueio dos bens do devedor através de uma tutela provisória de urgência cautelar. No meu exemplo, por exemplo, incidental. O que o juiz vai me dar? A prestação jurisdicional consistente em bloquear os bens do devedor para que ele não venda. Mas o objetivo da ação principal não é essa, é receber o que ele me deve. Então a tutela cautelar, ela visa prevenir e garantir para que eu alcance a tutela final. Já a tutela provisória de urgência antecipada, eu quero que o juiz antecipe aquilo que é o objetivo como tutela final, por exemplo. Então, são coisas diferentes. Mas, meus amigos, eu posso substituir, no meu entender, a nossa anterior ação cautelar estabelecida no artigo 4º da Lei 7347 de 85, por uma ação civil pública principal, ambiental, com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada ou cautelar. Ok? Findamos aqui, fiquem com Deus, muito boa sorte.